Fala pessoal, sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um quadro de perguntas e respostas do Pra Frente Cast. Eu recebi aqui uma pergunta bem interessante que eu gostei bastante. Vamos lá. O nosso amigo aqui perguntou: tem um escritório de advocacia, consigo ganhar dinheiro com operações cambiais através das parcerias com a Frente Corretora? Com certeza, absoluta certeza. Na verdade, meu amigo, até te digo, tá deixando de ganhar dinheiro há tempos. Por quê? Porque a parte de escritório de advocacia, eu adoro uma porque eu sou advogado, né? Então, assim, é algo muito interessante porque, infelizmente, há situações em que a necessidade de um advogado, a necessidade de um escritório de advocacia permeia algumas situações do nosso cotidiano que não são muito lá legais. Por exemplo, uma separação. Então, vou trazer aí para você, por exemplo, um exemplo de separação. Isso aqui a gente está falando de exemplo real, obviamente que eu vou preservar o nome ali das partes envolvidas, mas ele traz ali um grande exemplo. Depois eu também trago um exemplo positivo, né? Não necessariamente vamos precisar separar casal para ganhar dinheiro com o câmbio. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente teve ali um escritório que fez ali toda a questão de separação de um casal. Né? Então, assim, um casal, enfim, né, viveu junto durante anos, anos e anos, enfim, mas infelizmente chegou ali num determinado momento, decidiram se separar. Né? Esse casal, até pela quantidade de anos que estavam juntos, adquiriram vários imóveis, várias propriedades fora do Brasil. Né? Então, o advogado ele teve que vir ali fazer toda a parte judicial, toda a parte jurídica relacionada ao caso da separação. Né? Pelo menos nesse caso, foi uma separação bem mais consensual, então isso aí me deixou bem mais feliz. Mas, basicamente, ele teve que fazer toda a questão do processo judicial, e aí, num determinado momento, ele deveria falar o seguinte: olha, nós vamos ter que vender essas propriedades que estão fora do país, né? E com a venda dessas propriedades fora do país, a gente traz o dinheiro aqui para o Brasil, e aí a gente faz ali, cada um com a sua cota à parte. Né? Então, assim, numa operação normal, sem a parceria com a Frente Corretora, o trabalho desse advogado, né, desse escritório de advocacia, ele seria, né, teria um hiato, né, teria uma lacuna de tempo, que seria a questão depois da venda, a chegada do dinheiro aqui no Brasil, para a gente dar a continuidade ali em relação ao processo. Com a parceria com a Frente Corretora, foi muito mais fácil. Por quê? Uma vez que ele já tinha toda a documentação do casal, fazer o cadastro com a Frente Corretora para a gente realizar a operação cambial foi muito, mas muito simples, porque eu já tinha toda a documentação da separação, porque o imóvel estava sendo vendido, qual que era a natureza cambial, quais eram as documentações do casal. Então, basicamente, o casal nem percebeu que houve uma operação cambial por trás dessa triste situação que foi a separação. Tá? Então, o próprio escritório de advocacia, né, teve ali a questão da venda do imóvel, né, obviamente que eles contaram com uma assessoria imobiliária lá fora do país, teve ali a questão da venda do imóvel, o próprio escritório intermediou essa questão do trazer o dinheiro de volta para o Brasil desse casal que se separou, através ali da parceria com a Frente Corretora. Foi algo bem interessante. Né? Obviamente que nessa operação, o próprio escritório ele acaba ganhando um chamado fee rebate, exatamente por indicar essa operação para a Frente Corretora, ou seja, ele acaba trazendo uma renda que ele sequer estava esperando, né? Aquela chamada no nosso dia a dia de pessoa física, ou chamada renda passiva, né? Algo que não tem nada a ver ali com a minha ocupação principal, mas de certa forma ele acaba agregando valor ali nas minhas finanças no final do mês. Então, foi exatamente isso que acabou acontecendo neste caso. Então, o escritório ele acabou, através da parceria com a Frente Corretora, trazendo aí todo esse patrimônio que estava lá fora do país, aqui para dentro do país, deste casal. Então, assim, chegou aqui no Brasil, a gente já fez ali toda a separação, basicamente obedecendo lá aquilo que já tinha sido alinhado pelo escritório de advocacia junto com as partes, e deu tudo absolutamente certo. Então, assim, algo fantástico, que acabou gerando muito valor para o próprio casal, que de certa forma não estava ali numa situação, na melhor das situações, mas estava contando ali com um escritório especializado em relação à matéria jurídica, mas que também que também pôde ajudar eles em relação a essa operação cambial. Então, assim, eu gosto muito desse exemplo, porque ele torna muito mais feliz, muito mais tranquilo uma situação chata, uma situação que ninguém gostaria. Né? Então, assim, mas já dei para você um exemplo de uma coisa chata, né? Que é uma questão de uma separação. Mas, Carlos, o meu escritório só vai ter que fazer separação para acontecer esse tipo de situação? Claro que não, claro que não. Por quê? Tem exatamente o exemplo inverso. Vou dar um exemplo para você. A gente também teve um outro escritório, não foi nem esse, foi um outro escritório, que ele fez o seguinte: marido e mulher
montaram a chamada holding, uma holding patrimonial. E por que era essa holding patrimonial? Aí vai ter que conversar lá com o advogado, porque eu não vou contar isso para vocês, que é algo fantástico, mas que era para proteger o patrimônio da família. Então, marido e mulher se juntaram, montaram uma empresa que foi uma holding patrimonial, que era para essa holding patrimonial fazer ali a gestão patrimonial de todos os ativos da família. E aí eles tiveram uma boa ideia. Na verdade, a ideia foi da mulher. Falou assim, amor, vamos comprar um imóvel lá em Orlando, né? Ele se convenceu, falou, vamos comprar um imóvel lá em Orlando através da nossa holding. Então, veja só, a holding deles está montada aqui no Brasil. Eles adquiriram, viajaram lá para Orlando, fizeram ali a questão da escolha do imóvel, obviamente quem escolheu foi a mulher, e aí na escolha da mulher tinha que fazer a questão da remessa desse valor lá para fora. Então, veja, o escritório de advocacia fez única e exclusivamente a questão de abertura de uma empresa, que é uma holding. Mas será que o escritório de advocacia só parou por aí? Não. Graças à visão estratégica dos advogados da empresa e identificando que aquela holding patrimonial ela estava sendo criada exatamente para proteger patrimônio e também adquirir imóveis fora do Brasil, que eles fizeram o seguinte, legal, quando você, casal, for fazer a operação cambial, me oportuniza com exatamente a chance de fazer essa operação cambial para você também. Veja só que fantástico, o escritório de advocacia não só entregando o resultado de uma criação de uma empresa para proteger o patrimônio da família, como também fazendo uma operação cambial para ela. Então, assim, algo verdadeiramente fantástico, né? Então, a gente já tinha ali toda a documentação, fizemos ali a questão da remessa da remessa dos valores lá para fora do país, conseguimos fazer ali a conclusão da compra. Toda a questão regulatória já tinha sido feita pelo advogado, aliás, é a especialidade dele. Então, assim, resumo da ópera, o casal ficou extremamente contente com a atuação diferenciada do advogado, do escritório jurídico. Então, assim, veja, eu trouxe para vocês 2 grandes exemplos de como, por exemplo, um escritório de advocacia pode, através de operações cambiais, que às vezes nem é o nicho de atuação deles, aumentar a rentabilidade da empresa. Então, assim, novamente, é algo incrível. Não deixe você, que é dono de escritório de advocacia, não deixe você, que é advogado, que trabalha no escritório de advocacia, não deixe você que conhece um escritório de advocacia ou conhece algum advogado que trabalha no escritório de advocacia, de encaminhar. Encaminha esse vídeo para eles, mostra para eles, puxa, tive uma ideia aqui, hein? Ó, eu acho que vocês estão deixando de ganhar dinheiro porque vocês não estão olhando para este mercado como uma oportunidade de negócio. Eu acho isso sempre incrível. Dei aqui para vocês um exemplo de uma separação jurídica, no qual o dinheiro está vindo do exterior aqui para o Brasil, e também trouxe para vocês aqui um exemplo de uma operação cambial de envio do dinheiro lá para fora para a questão de aquisição de imóveis, né? Mas tem só aquisição de imóveis? Não, às vezes tem ali a questão da aquisição de investimentos, né? Tem como você fazer investir, tem uma série de informações, né? Por que eu gosto da questão do meio jurídico para isso? Por quê? Porque, assim, uma das grandes dificuldades de um escritório de advocacia é você ter ali a recorrência do cliente, né? Então, assim, o ruim da recorrência do cliente é que, infelizmente, o seu cliente vai ter que estar ali sempre brigando com alguém, né? Sempre em lead com alguém. E não é isso que a gente quer. Então, a gente quer ver ali também ele feliz, né? Seja ali o cliente dele conquistando situações. Então, a partir do momento em que numa operação, seja ela de separação, seja ela de abertura de uma holding financeira e investimento fora do país, esse casal, essa família, identifica que o próprio escritório de advocacia pode, através da parceria com a frente corretora, realizar também uma operação cambial, eu me pergunto, será que numa segunda operação cambial, seja de investimento, seja de qualquer tipo de situação, ele vai procurar uma corretora, ele vai procurar o banco dele, ou ele vai procurar você, escritório de advocacia, que lá desde o primeiro momento esteve perto dele para ajudar ele a crescer na vida? Eu acho que isso é fantástico. Então, assim, esse é o tipo da recorrência que a gente quer que os escritórios de advocacias obtenham e tenham isso em mente. Entendeu? Então, assim, grande resumo disso que a gente falou hoje é você, escritório de advocacia, que identifica através da parceria com a frente corretora uma oportunidade de você ganhar dinheiro, eu digo para você, existe e isso é verdadeiramente um fato. Não deixe você de entrar em contato com a gente. Eu mesmo vou conversar com você, vou explicar tudo aquilo, como que funciona. Tenho certeza que a gente vai fazer muito negócio junto. Legal? Gente, vou ser bem claro, tá? Faça que com certeza é renda garantida. Tá bom? Pessoal, vou deixar aqui para vocês um grande abraço. Quer ir para frente? Vem com a gente. Vem, é certeza.